Subtítulo: Abraão, o amigo de Deus. Há um homem chamado de amigo de Deus no Antigo Testamento. Seu nome é Abraão. Por que ele era o amigo de Deus? A resposta é encontrada no maior teste que ele já passou em toda a sua vida. Ele esperou 25 anos pela promessa de Deus, o filho nascido dele e de Sara, sua mulher estéril. Muito tempo depois que os costumes das mulheres haviam cessado, Deus deu este filho e eles o chamaram Isaque, que significa riso. Esse jovem trouxe à casa deles uma alegria tremenda que jamais haviam imaginado. Deus observou essa família de perto, enquanto um amor terno cresceu fortemente entre Abraão e seu querido e amado Isaque. O tempo para o teste chegou, e Deus pediu a Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22, versículo 2. Você pode imaginar o choque de Abraão ao ouvir este pedido? Essa era a criança prometida, aquela mesma que ele esperou pacientemente por 25 anos. Ismael já tinha sido expulso, ele iria ficar com nada. Por que agora, quando o laço de amor era tão forte? Por que Deus esperou tanto tempo? Por que Deus não pediu isso enquanto ele era um bebê? Muitos estudantes da Bíblia acreditam que Isaque tinha 33 anos nesta época. Você pode imaginar aquela noite? Uma luta tremenda deve ter acontecido na alma de Abraão. Como Deus poderia me pedir isso? Tudo estava indo conforme o planejado. Isaque um dia se casaria, e seus descendentes iriam produzir nações e reis que Deus havia prometido. Como Deus poderia pedir essa vida tão cedo? Você pode ouvir as perguntas que lutaram contra a sua alma? Por que ele me deu Isaque em primeiro lugar? Por que ele me o daria somente para tomá-lo de mim? Será que ele ama Isaque do mesmo modo que eu? Por que não levar a minha vida ao invés da dele? Ainda assim, alguma coisa em Abraão passou por cima de todas essas questões e conselho: seu temor do Senhor. Deus havia falado e ele obedeceria. Nós lemos: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Gênesis 22, versículo 3. Note as palavras de madrugada. Você já ouviu alguém dizer: Deus tem falado comigo a respeito disso durante estes últimos meses, eu só não o fiz ainda? Eles somente mostraram a falta de temor do Senhor. Temer ao Senhor e tremer diante da sua palavra significa obedecer, mesmo se nós não vemos razão ou benefício nisso. Significa que nós obedecemos mesmo quando não entendemos. É obedecer mesmo quando fere. Como mensageiros do Evangelho, nós temos feito uma grande ferida no corpo de Cristo. Muito frequentemente, nós desenvolvemos uma aproximação à obediência somente quando um benefício é ganho. Nós dizemos coisas como: se você der, então Deus irá. Ou se você orar, então Deus irá. Ou se você obedecer, então Deus irá. É quase o mesmo de uma mensagem de: venha para Jesus para receber.
eu acredito que Ele abençoa? Absolutamente. No entanto, as bênçãos nunca devem ser nosso motivo de servi-lo. Nós devemos servir baseados em quem Ele é, não por causa do que Ele pode fazer por nós. A obediência de Abraão foi imediata, enquanto ele viajava 3 dias para a montanha que Deus havia mostrado a ele. Por que Deus não escolheu um lugar mais próximo? Por que uma jornada de 3 dias? Eu acredito que Deus deu a Abraão tempo para repensar ou mesmo retroceder. É uma coisa que inicialmente acontece quando você ouve a voz de Deus. Mas e o que aconteceria depois? E se 3 dias depois, quando você não tivesse escutado nenhuma palavra dele, você já estivesse diante da montanha onde estaria prestes a executar a pessoa e a coisa mais importante da sua vida? No entanto, Abraão subiu até o topo da montanha, construiu um altar, amarrou Isaque, levantou a sua mão e tomou o cutelo. Então, de repente, o anjo do Senhor chamou Abraão: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Gênesis 22, versículo 12. Como Deus sabia que Abraão o temia? Porquanto ele obedeceu, mesmo quando ele não entendeu, mesmo quando feria e ainda quando não era para seu próprio benefício. Deus viu Abraão colocar os desejos de Deus acima de qualquer outra coisa. Deus então soube: este é o homem a quem eu posso me revelar e compartilhar o meu coração. Subtítulo: a revelada face de Deus. E imediatamente depois disso, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E de seu coração veio a seguinte exclamação: Jeová Jiré, que significa o Senhor que provê. Ele foi o primeiro a conhecer Deus como Jeová Jiré. Deus revelou essa sua face mesmo que nenhum homem nunca havia ouvido falar antes da resposta à reverência e obediência de Abraão. Você deve me conhecer como John Bevere, o autor. Alguns de vocês também talvez me conheçam como John Bevere, o conferencista. Mas a outra, o nome dela é Lisa. E ela me conhece como John, o marido. Ela é minha amiga íntima, bem como minha esposa, e eu compartilho segredos com ela, que ninguém mais sabe. Há filhos que me conhecem como John, o papai. Eu os trato de uma maneira que só um pai e filhos compartilham. Você tem pessoas semelhantes em sua vida. Com Deus não é diferente. Deus compartilhou com Abraão coisas que ninguém sabia. O Senhor até compartilhou seus planos com Abraão e permitiu que ele desse a sua opinião. Eles discutiram isso juntos. Uma dessas situações foi Sodoma e Gomorra. Deus disse: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Gênesis 18, versículo 17. O Senhor se aproximou de Abraão para discutir a situação e Deus deu valor e prestou atenção à sua contribuição. Sodoma iria ser poupada se nela vivessem 10 homens justos. Mesmo assim, não havia nem 10. Subtítulo: indiferente ao plano de Deus. É surpreendente que o sobrinho de Abraão, Ló, a quem a Bíblia chama de justo, veja 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, seja tão diferente. Ló era carnal e não temia a Deus. Sua história é completamente diferente. Ele começou com Abraão, mas sempre quando a carne habita com o espírito, surgirá um conflito permanente.
Abraão, sendo mais interessado pelas coisas de Deus do que este mundo podia oferecer, concedia a Ló uma escolha. Abraão iria pegar as sobras, as quais os dois homens não sabiam que naturalmente seriam as mais frutíferas, pela qual esta seria a terra que manava leite e mel. Nós lemos: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Gênesis 3, versículo 10. Naquele tempo, era a terra mais desejada e frutífera que existia. Por que Ló levantou os olhos? Por que ele levantou os olhos? Ele sabia que as cidades de Sodoma e Gomorra eram cheias de perversidade. Esse levantar de olhos provavelmente implicava em descobrir um jeito de aproveitar a abundância deles sem ser atraído pela sua influência. Ele decidiu então armar a sua tenda nas planícies de Sodoma ao invés de habitar na cidade. Desse modo, ele poderia manter a distância do epicentro das suas perversidades, mas ao mesmo tempo aproveitar a abundância da área. Nós lemos: Ló habitou na cidade de Campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Gênesis 13, versículo 12. No entanto, não importa o quanto você planeja ficar longe do pecado, se você não teme ao Senhor, você provavelmente será atraído para ele. Isso aconteceu com Ló. Ele começou com uma tenda nas planícies, mas 6 capítulos depois, estava em uma casa dentro dos portões de Sodoma. Veja Gênesis, capítulo 19, versículos 1 e 2. Sodoma era desenvolvida e próspera. Eles não tinham ideia que estavam a apenas algumas horas de serem varridos da face da terra. E isso não deveria nos surpreender. O que é alarmante, no entanto, é que Ló ignorava o que ia acontecer também. Deus mandou 2 anjos para avisá-lo, mensageiros de misericórdia. Em contraste, está Abraão, que temia ao Senhor e conhecia seu íntimo conselho, antes mesmo dele ser concretizado, enquanto Ló está praticamente indiferente, como os pecadores de Sodoma. Abraão era amigo de Deus, porque ele o temia. Subtítulo: O real Jesus. Enquanto examinamos as vidas de Moisés e Abraão à luz do temor do Senhor, expandimos adiante a definição. O temor do Senhor abrange o amor do que Deus ama, bem como o ódio do que ele odeia. O que é importante para ele se torna importante para nós, e o que não é tão importante para ele não é tão importante para nós. Nós fazemos suas prioridades e desejos nossos próprios. A manifestação do temor do Senhor é uma obediência firme aos desejos e vontades de Deus. De acordo com as Escrituras, à medida que abrangemos o temor do Senhor, Deus se aproxima. Uma vez encontrado intimamente, a intensidade do nosso amor por Ele aumenta. Nós amamos a verdade revelada pelo Deus vivo, não somente uma percepção dele. Sem um profundo e firme temor do Senhor, meramente professamos um amor sem um conhecimento íntimo e verdadeiro dele. Nós sabemos a respeito dele e não o conhecemos. Portanto, nessa afeição é direcionada a uma imagem de Jesus, formada pela nossa imaginação, ao invés do que está atualmente assentado à direita do Pai. Pode ser comparado ao jeito que os fãs olham para os astros de Hollywood ou grandes atletas. Eles amam a imagem que a mídia retrata destes superstars por meio de entrevistas e artigos de jornal. Os seus nomes se tornam comum dentro dos lares americanos. Eu já vi pessoas falarem como se essas celebridades fossem amigos íntimos. Eu já vi as suas emoções se envolverem em assuntos pessoais dessas celebridades como se eles fossem da família.
E se eles fossem conhecê-los pessoalmente, talvez encontrassem a pessoa real, muito diferente da imagem comercializada. O relacionamento entre celebridades e fãs é de mão única. Se eles se encontrassem, teriam muito pouco em comum e muito menos o que conversar, porque eles verdadeiramente não se conhecem. Tenho visto essa dinâmica na igreja também. Muitos conversam a respeito do Senhor como se Ele estivesse bem próximo. Mesmo assim, enquanto escutamos a conversa deles, sentimos que falam daquele que eles só sabem a respeito, não conhecem. Eles sabem a conversa, não a voz, os atos, mas não seus desígnios. O que Ele disse, mas não o que Ele está dizendo. Um exemplo extremo aconteceu no ano passado. Eu e minha família estávamos de férias no Havaí. Eu acordei cedo por causa do fuso horário. Nesta manhã eu estava orando na praia quando um homem se aproximou e começou a falar. Ele estava tão entusiasmado com a ilha e quase que imediatamente falou sem pensar. As garotas daqui são maravilhosas. Elas são amigáveis e descontraídas, entre aspas. Ele continuou a conversar a respeito da festa que ele havia participado recentemente e outros tópicos carnais. Tudo em sua conversa era direcionado à profanação. Ele me perguntou com que eu trabalhava e eu respondi. Quando ouviu que eu era um ministro, ele ficou tão entusiasmado que começou a falar comigo a respeito do Senhor. Ele compartilhou seu envolvimento em uma pesquisa da sua igreja direcionada a pessoas que praticam o ciclismo e depois me falou sobre o seu pastor. Ele contou como conheceu Jesus e até me deu um folheto que tinha. Depois me falou de sua esposa e filhos que estavam dormindo no hotel. Meus pensamentos retornaram imediatamente ao entusiasmo deste homem pelas garotas da ilha. Meu coração ficou partido quando ficou evidente que este homem acreditava que ele conhecia ao Senhor, mas a sua vida demonstrava o contrário. É por isso que Jesus diz que nós conheceremos os crentes pelos seus frutos ou estilo de vida, não pelas suas palavras ou ministérios. Veja Mateus, capítulo 7, versículos 20 ao 23. Este é apenas um exemplo dentre muitos que eu posso citar. Tenho certeza que você já encontrou alguns tão dramáticos como o que citei. Em todos estes casos, o conhecimento desses cristãos, entre aspas, professos, é igual ao do fã com o superstar. Meu coração fica partido com isso. Aqui estão pessoas que querem a salvação, mas ainda assim amam o mundo e elevam seus prazeres, programas e suas agendas acima dos desejos de Deus. Existem aqueles que são realmente salvos, mas como Ló, são carnais e estão enredados nos assuntos do mundo. Eles querem servir a Deus, mas estão escravizados pelos seus apetites. Eles não permitiram a cruz matar suas próprias vidas, enquanto eles resistem ao trabalho de purificação de Deus. Eles não são apaixonados na busca da sua vontade e na promoção do reino. Mesmo salvos, lhes falta uma intimidade com Ele. Eles ainda vivem no pátio, restringidos pelo véu de sua própria carne. Eles não podem se aproximar do novo e vivo caminho. Eles estão perto de sua própria presença, ainda assim, tão longe. Esses que vivem no pátio fracassaram em perceber porque Ele os tirou da opressão do mundo. Eles perdem o maior chamado de Deus para conhecê-lo intimamente. Amam as mensagens que falam do amor de Deus, bênçãos, proteção, provisão e abundância. E tudo isso é verdadeiro, mas eles evitam o que trata das questões do coração.
Eles escolheram coisas que não os preenchem enquanto passam pela fonte de água viva, atendendo-se a seus próprios corações. Nós devemos deixar claro que Deus quer um relacionamento íntimo conosco e que Ele é santo e não será enganado. Ele pagou um grande preço para nos trazer à sua presença. Como nós podemos continuar amigos do mundo? Tiago nos avisa antes de sua exortação para nos aproximar. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Tiago 4, versículo 4. Ele continua dizendo que se nós buscarmos as paixões deste mundo, nós nos tornaremos inimigos de Deus. Lembre-se, ele está falando aos cristãos. Paulo também não usa meios termos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Novamente, isso é porque Paulo nos diz para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Subtítulo: Amigos de Jesus. Frequentemente nós ouvimos mensagens que proclamam que todos que receberam a Jesus são agora seus amigos. Esperançosamente, você percebeu agora que Deus não é amigo de grupo qualquer. Uma vez, em oração, ele exclamou: pergunte ao meu povo se eles querem que eu seja fiel a eles, do mesmo modo que eles têm sido comigo. Jesus não veio como Salvador para que todos se ajuntassem ao seu clube dos nascidos de novo. Ele está buscando um relacionamento com aqueles que o amam, como ele os tem amado. Aqui nós encontramos sua amizade. Isso é confirmado por suas próprias palavras. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15, versículo 14. Estes são os parâmetros colocados em um relacionamento com Jesus. Ele não disse: vocês todos são meus amigos se vocês acreditarem que eu sou Cristo. Ao invés disso, ele disse: vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Nós já discutimos neste capítulo que o poder de fazer qualquer coisa que ele manda é encontrado no temor do Senhor. Jesus declarou isso depois que Judas havia saído para traí-lo. Se nós continuarmos no versículo seguinte, encontramos Jesus declarando aos 11: já não vos chamo servos. João 15, versículo 15. O fato dele ter dito já implica que houve um tempo quando ele os via como servos, mas agora eles estavam em um novo nível. Depois dessa declaração, ele continua: porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15, 15. Note que os amigos do Senhor sabem o que Ele está fazendo. Eles conhecem seus caminhos. Por que eles são chamados de amigos agora e não no começo do seu relacionamento? A resposta é que eles provaram a sua lealdade e obediência enquanto seguiam a Ele, ambos, nos caminhos e nos tempos difíceis, bem como se alegraram com Ele no milagroso e no bom. A fé deles foi evidenciada pela sua obediência. Sua declaração se estende a todos que se chamam pelo seu nome. Vocês são meus amigos se fizerem o que vos mando. Note que ele simplificou isto. A amizade é reservada para aqueles que o obedecem.
Isso reflete o que nós vimos no livro dos Salmos. A amizade com o Senhor é reservada para aqueles que o temem. Por que Deus reteria a sua amizade? Eu acredito que é para nos proteger dos perigos da familiaridade. Lembre-se dos filhos de Arão e da exortação dada a ele. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Isso aconteceu novamente no Novo Testamento, quando um homem e sua esposa entraram na presença do Santo Deus com uma mórbida familiaridade. Eles morreram diante da sua presença. Veja Atos, capítulo 5, versículos 1 ao 11. Grande temor sobreveio a toda a igreja, bem como ao conjunto dos cristãos que chegaram a um entendimento da seriedade da falta de reverência. Novamente, Deus deve ser reverenciado por todos à sua volta. Ano passado descobri um segredo maravilhoso. Enquanto eu entrava em minha hora de oração, eu me abstinha de palavras e somente meditava no maravilhoso esplendor e grandiosidade de meu Pai. Eu pensava na magnificente e gloriosa batalha que Jesus venceu para que eu fosse dele. Eu meditei em seu impressionante espírito e no fato de que ele escolheu viver comigo. Que maravilhoso é tudo isso! Eu descobri fazendo isso antes de sequer pronunciar uma palavra minha, que a presença do Senhor iria me encontrar. Intrigado pela facilidade que havia de entrar em sua presença, eu perguntei ao Santo Espírito. Ele falou ao meu coração: Filho, o que Jesus disse aos seus discípulos para fazerem quando os ensinou a orar? Eu recitei a oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu fiquei perplexo. Gritei de emoção: é isso, é isso. Ali estava desde o início. Ele é para ser considerado santo. Santo é o teu nome. Nós entraremos em sua presença pelo caminho da santa reverência. Por quantos anos eu recitei esta oração sem perceber o que Jesus estava realmente dizendo. Subtítulo: A chave para os tesouros da vida. O temor do Senhor é a chave para a intimidade com Deus e o fundamento da vida. Isaías nos diz. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião, a igreja, de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Isaías 33, versículos 5 e 6. Santo temor abre as portas do tesouro da salvação, sabedoria e conhecimento. Por quê? Porque é a fundação para a intimidade com Deus. E no lugar de intimidade, seus tesouros são revelados. Ao lado do amor de Deus, isso compõe a própria fundação da vida. Nós não podemos amar de verdade a Deus e desfrutar de intimidade com Ele até que primeiramente o temamos. Subtítulo: Questões para estudo. Primeiro, em suas próprias palavras, como você descreveria o que significa temer ao Senhor versus ter medo do Senhor? Segundo, este capítulo compara Abraão, o amigo de Deus, a seu sobrinho Ló, que era considerado justo, entre aspas. Quando Ló olhou para as terras desejadas na direção das perversas cidades de Sodoma e Gomorra, era óbvio que ele estava tentando encontrar um jeito de usufruir a abundância das cidades sem ser atraído pela influência delas. Você alguma vez já se inclinou a raciocinar do mesmo modo? Como o verdadeiro temor do Senhor preveniria semelhante mau raciocínio? Terceiro, relembrando o encontro do autor no Havaí com um homem na praia, você já teve encontros semelhantes?
Como você lidou com eles? Sendo eles incidentes tão extremos ou não, houve vezes que você foi o homem na praia. Em que ponto a sua conversa ou ações traiu o lugar em que o seu coração realmente estava naquela hora? O que você aprendeu ou está aprendendo com estes acontecimentos? E quarto, na luz do Salmo 25:14, a intimidade com Deus é para aqueles que o temem. O autor diz que o Senhor retém a sua amizade para nos proteger dos perigos da familiaridade. Quais são os perigos da familiaridade? Aleluia. Amém.